Olá, meus filhos, tudo na paz com vocês? Turma do primeiro ano aí. No nosso livrinho, na unidade 2, vamos falar aí de São Tomás de Aquino e esse grande filósofo, doutor, um homem de grande visão que ao lado de Santo Agostinho foram os principais representantes da filosofia medieval ali. É, São Tomás de Aquino foi um cara de grande visão, tá? Ele mudou a trajetória da filosofia dentro do cristianismo ali, num momento importante nesse período medieval. Nós temos vários filósofos ligados à religião que foram importantíssimos para construir uma sociedade hoje ocidental que pôde ser estabelecida em alguns princípios de igualdade, de fraternidade, que são muito importantes para o nosso estudo, principalmente quando nós falamos de direitos na aula de sociologia aí, correto? Algo interessante aqui, que é muito interessante desse grande filósofo aí, é que ele reconhece a importância do conhecimento natural humano adquirido através dos sentidos aí, que nós estudamos anteriormente aí, tá? Através da imaginação e do intelecto. Ele utiliza a razão, ele utiliza o intelecto, ele utiliza a imaginação, que vem com a fantasia, e esse intelecto, que é o raciocínio dedutivo, o conhecimento universal, a necessidade de conhecer algo, é importantíssimo dentro dessa visão do que ele define do que é a razão. Essa razão ela vem com os sentidos, que é o raciocínio, tá? Individual seu, que é o conhecimento particular, que é o conhecimento que ao longo da sua vida você vai tendo aí como pessoa, como ser humano, e esse conhecimento é importantíssimo para formar você como pessoa. Bom, Tomás de Aquino foi um grande frade católico da ordem aí dos pregadores dominicanos, cuja obra tiveram destaque na teologia e na filosofia, como eu falei anteriormente. Em 1245, Tomás foi enviado para estudar na Faculdade de Arte da Universidade lá de Paris. Seus pensamentos foram que a alma é a forma essencial do corpo, responsável por toda a vida. Isso é algo interessantíssimo aí, porque ele fala que todo corpo ele tem alma. E essa alma ela é vital para toda a existência da vida humana. A alma ela é imortal e única. É uma teoria, ela é uma visão que São Tomás tem dentro do campo da filosofia, que ele destaca que a alma ela é imortal, a alma é para sempre. O corpo não, o corpo é uma matéria que deixa de existir, mas a alma ela é para sempre, ela é imortal, ela é única. Ninguém tem duas almas, isso não existe. Você só tem uma alma, tá? E esse é o grande destaque ali nesse momento da filosofia medieval. Ele é um pensamento totalmente renovado, ele é um pensamento novo, em cima de tudo aquilo que foi ensinado anteriormente, tá ok? E vamos continuar aqui, meus filhos. E por isso que o homem tende a natureza para Deus. Então, a ideia de São Tomás de Aquino, que a natureza humana, ela tende sempre a voltar para Deus, para alguém que seja superior do que você. É interessante, meus filhos, isso, porque quando nós estudamos a Grécia Antiga, tá? Na visão da Grécia Antiga, se tinha essa mesma teoria, se tinha essa mesma visão. O mais importante é que São Tomás de Aquino, ele comungou, ele bebeu das fontes ali de Aristóteles. Esse é o mais interessante. Ele pegou um pouco da cultura grego,
romana, um pouquinho da cultura grega, estudou Sócrates, estudou Aristóteles, e ali ele começou a elaborar sua ideia de filosofia. E na Grécia Antiga se tinha-se um pouco dessa teoria também, da questão de que o homem ele está voltado para Deus, para uma divindade, e que esta alma estaria voltada para esses deuses. Muitas religiões no passado das sociedades, das civilizações antigas, elas pregavam a mesma ideia, pregavam o mesmo pensamento, tá ok? Bom, vamos continuar aqui. Uma de suas ideias centrais é a rejeição do absoluto, antagonismo entre a razão e a fé. Para Aquino, existiram ali as verdades da fé, atingíveis apenas por meio da revelação cristã, às quais não poderemos chegar através da razão. Novamente se destaca a visão e a teoria da razão, do que é razão. Vamos voltar justamente para o que é antagonismo aí. Se eu pudesse, pedisse para vocês abrirem o dicionário, está aí em vermelho o que significa antagonismo, forte oposição de ideias, sistemas, grupos sociais, etc. Incompatibilidade, rivalidade e por aí vai. Isso significa antagonismo aí. Pessoas que são antagônicas, elas são justamente de forte oposição e também de ideias ali, tá ok? Então, a partir daí, ele começa a ter o pensamento dele baseado nessa questão aí, que é a questão da imortalidade da alma, que a alma ela é única e a alma ela é imortal nesse exato momento aí. Que todo homem ele tem que ser que todo homem ele só chega a Deus através da razão. A razão já estava sendo debatido, meus filhos, já estava sendo já tinha uma discussão ali na Idade Média do que deveria ser a razão. Por isso que Kant entra ali naquele momento, um momento interessantíssimo, discutindo a teoria da visão, do que seria Deus. Não é negar a existência de Deus, mas é ter razão sobre todos os argumentos e por aí vai. Então a razão novamente entra. Essa palavrinha aí, ela entra justamente como algo importantíssimo para a nossa sociedade, principalmente para a nossa sociedade hoje ocidental. Ter razão é justamente ter o conhecimento, saber no que você fala, ter base sólida, forte, resistente para defender justamente uma teoria, alguma visão ali. Na página 27, na unidade 2, lá no terceiro parágrafo. Vamos lá, meus filhos, abrindo o livro de vocês, podem marcar ali algo que seja importantíssimo. É sempre importante marcar esses pontos aí que eu peço para vocês. Lá na página 7, unidade 2, página 27, perdão. Vamos lá? Lá no segundo e terceiro parágrafo, São Tomás de Aquino, ele justamente fala o quê? A nossa inteligência não é capaz de aprender totalmente a essência divina, porque Deus, ao contrário de nossa natureza, é absolutamente sem limites. Olha que coisa interessante aí nesse parágrafo. Olha o que ele demonstra. Porque Deus, ao contrário da nossa natureza, dá uma pausa aí. Olha a separação que São Tomás de Aquino ele faz ali. Na Grécia Antiga, se tinha-se muito aquela visão e aquela teoria das divindades, dos chamados semideuses, que estavam presentes na nossa sociedade, que andavam entre nós, que estavam ali, os semideuses. Só que São Tomás de Aquino, ao contrário da cultura grego, ela vai definir uma coisa diferente aqui. Ele vai chegar num ponto em que ele vai dizer que a nossa natureza, ela é totalmente diferente da natureza de Deus. Então não tem como você comparar a nossa natureza com a natureza de Deus.
São Tomás de Aquino ele já começa dizendo ali que há uma separação de natureza. E o mais interessante é que no futuro nós vamos ver que existem alguns filósofos que falam também da diferença do caráter humano. O caráter de Deus não é o mesmo caráter humano. Pelo contrário, são coisas totalmente diferentes. O patamar em que Deus se encontra não é o patamar em que os seres humanos se encontram, tá ok? Então, quer dizer, ele já começa a falar justamente aqui dessa grande diferença ali, tá ok? E ele elabora, São Tomás de Aquino, ele só fala que nós só nos aproximamos de Deus através da razão. Novamente entra a questão da razão ali, através do conhecimento. A razão, ela te dá bases fundamentais para defender uma teoria. Senão você não chega na razão. Para ter razão, você tem que ter argumentos. Para ter razão, meus filhos, você tem que ter forte matéria. Você tem que ter justamente base. Se você não tiver base, você justamente não consegue chegar a lugar nenhum. Então isso é um ponto importantíssimo aí para definir o que é a razão aí. Tá bom, meus filhos? Então, nós podemos dizer que a razão é a faculdade de raciocinar, de ter ideias, tá bom? A razão, ela tem origem na palavra latina, que significa ratio, e na palavra grega, que significa logos, que significa justamente reunir, juntar e medir, calcular. Razão significa pensar, falar justamente aquilo que você conhece, aquilo que você tem base, argumento. Então, no dicionário, ela é um substantivo feminino, tá ok? Que significa aprender, compreender e ponderar com inteligência. Raciocínio que conduz você a alguma coisa. Esse é o lado mais importante para definir o que é razão nesse exato momento aí. Tá bom, meus filhos? E esta figura está na página 24 da unidade 2, que é o Pedro Abelardo. Leandro, quem foi Pedro Abelardo? Pedro Abelardo, 21 de abril de 1142, é considerado um dos mais importantes e ousados pensadores ali do século, tá? Naquele momento ali. Dentro desses pensadores ali do século XII, podemos destacar que, segundo a filosofia de Abelardo, não é possível crer nas coisas que não se compreende. Olha que coisa interessante. Ele começa a falar o seguinte: como é que você vai crer nas coisas que não se compreende? E ele começa a fazer um destaque ali. Você tem que compreender as coisas. E ele faz uma comparação que nós temos que conhecer o divino pelo raciocínio lógico. Você só conhece alguma coisa justamente quando você compreende algo, tá? Esse é até interessantíssimo para nossa vida, porque muitas das vezes nós falamos coisas sem o conhecimento. Isso é perigoso. Para você ter argumentos sobre algo, você tem que ter o conhecimento desses argumentos. Você tem que ter base, tá? Isso é importantíssimo. Então, peraí, calma aí. Você crer no que você está falando, mas para crer no que você está falando, você tem que ter argumentos. E para ter esses argumentos, você tem que compreender esses fatos aí, tá ok? Por isso que ele vai falar que nós temos que conhecer o divino através do raciocínio lógico. Não dá para conhecer o divino sem estudar ou sem ter o raciocínio lógico aí. E lá na página 24, na unidade 2, logo no quarto parágrafo, Abelardo diz o quê? Vamos lá, meus filhos. Era defensor da razão humana. Pensava que o homem, por meio do bom uso da faculdade racional, era capaz de atingir o verdadeiro conhecimento, tanto natural e sobrenatural. Então, eu só consigo
alcançar o conhecimento tanto natural e sobrenatural através do uso da minha faculdade racional, utilizando a minha capacidade cognitiva de enxergar e observar as coisas e os fatos. Ele faz uma forte valorização da capacidade racional humana, tá ok? Ele justamente é um indivíduo que começa dentro da sua lógica e do seu olhar, tendo uma visão muito mais forte dos fatos. Ele determina que os fatos, os argumentos têm que serem estudados, por isso que nós temos que trabalhar com a lógica e com o raciocínio, tá bom? Então, Pedro Abelardo, ele começa a definir isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre este filósofo, sobre este autor, que ele destaca, que não é possível crer nas coisas as quais você não compreende. Então, do que você está falando? Você tem argumento? Você compreende? Essa é a primeira pergunta ali. Esse filósofo aqui é um dos filósofos que eu gosto muito, justamente por essa colocação aqui dele. É inútil fazer com mais quando se pode fazer com menos. Guilherme, nossa, esse filósofo ele tem essa visão que ela é muito importante para a nossa construção social. Nós sempre acreditamos que nós só podemos fazer as coisas quando nós temos muita coisa ou quando nós temos muito dinheiro. Pelo contrário, é inútil fazer com mais quando se pode fazer com menos. Guilherme, ele começa a definir para você que você tem que começar a trabalhar com as armas que você tem. Se você não tem muito dinheiro para... Vou dar um exemplo aqui. Se você não tem muito dinheiro para abrir um negócio, 100 mil, 200 mil, abra o negócio com o que você tem. Utilize as armas que você tem, as ferramentas que você tem. Não queira ter muito na vida para fazer algo. Faça algo com pouco que você tem. Estabeleça meta, projeto com o que você tem. Então, Guilherme ele é um cara muito interessante nessa visão. Eu poderia colocar aqui para vocês, meus filhos, vários pensamentos dele que justamente podem te motivar a alguma coisa. E vamos seguindo aqui. Ele deixa transparecer sua intensa luta pela liberdade. Então ele já começa a falar de liberdade. Ele já começa a falar de luta. Ele já começa a falar de conquista. O indivíduo seria capaz de escolher e saber o que é certo e errado. Olha só, ele já começa a dizer para você que você tem maturidade suficiente para definir o que é certo e errado na sua vida. Sem nenhuma intervenção exterior. Ninguém vai intervir na sua vida. Pelo contrário, você sabe o que é certo. Você sabe justamente o que é errado. Você define a sua vida. E ele diz que o homem teria direito de decidir o seu fim e a sociedade não deveria impor nada a ele. Bom, essa palavra aí, essa frase, perdão, ela é uma crítica muito grande que muitos fizeram em relação a ele. E lá na página 26, na unidade 2, lá na página 26, na unidade 2, lá no primeiro, segundo, lá no terceiro parágrafo, ele começa justamente a falar o seguinte. Vamos lá então, meus filhos, lá na página 26, na unidade 2, ele começa a falar justamente de conhecer o divino através do nosso intelecto. Porque pela razão conheceríamos apenas esse mundo. Ele começa a dizer que Deus não seria perceptível para nós apenas pela fé. Como consequência, houve um fortalecimento justamente do empirismo, uma concepção de conhecimento que tinha base no conhecimento por meio das experiências físicas, da separação entre a teologia e a ciência, como ramo absoluto ali daquelas ideias que surgiram naquele momento ali. Então ele começa a falar desta separação, mas ele começa a falar do intelectual, da capacidade do homem de compreender as coisas, compreender as pessoas ali nesse exato momento.
ele foi muito criticado. Se você olhar aí a página 26 na unidade 2, dando continuidade ao livro, e eu espero que você leia, esteja lendo em casa, você vai ver que ele foi muito criticado. As suas ideias, seus pensamentos, justamente foram pensamentos esses que muitos filósofos e até a própria igreja, ela criticou muito o seu ponto de vista e a sua visão. Ele foi um frade franciscano, e os franciscanos naquele momento pregavam a fraternidade, pregavam a pobreza, pregavam uma vida sem luxo, e era uma visão que ele tinha justamente da ideia do que seria luxo, do que seria riqueza, do que seria transparência aí. E aí, galera, nós encerramos por aqui a nossa aula de filosofia com esses 3 filósofos aí, esses 3 indivíduos que justamente foram importantíssimos aí para mudar esta ideia de pensamento, de humanidade, de razão, de fé, de intelecto, de aproximidade, de separação entre o lado humano e o lado divino, e justamente daquilo que nós queríamos e desejamos para a nossa sociedade. Galera, meus filhos, um abraço, um beijo e até a próxima aula aí.